Bom, pessoal, hoje nós vamos começar a nossa introdução a matrizes e a revisão de álgebra linear. Eu passei para vocês esse PDF que tem, na medida do possível, uma boa revisão sobre conceitos que, teoricamente, vocês já aprenderam no ensino médio, também na disciplina de álgebra linear, mas eu achei devido gravar esse vídeo para poder relembrar com vocês alguns conceitos de matrizes, também vetores e o básico de álgebra linear. Conceitos mais avançados eu vou apresentar na própria aula, tá bom? Então, a matriz é um array bidimensional de números complexos e números reais, ou reais. Aí tem alguns exemplos, por exemplo, essa matriz aqui, ó, é uma matriz que tem duas linhas e três colunas, certo? A matriz 2 por 3. Acredito que esse conceito vocês já sabem de cor, mas é sempre bom relembrar. Você pode ter também entradas na matriz que sejam números complexos, sem problema. Quando a matriz tiver duas linhas e duas colunas, ela será chamada de matriz quadrada. Quando tiver uma coluna só, é um vetor. Quando tiver uma linha só, é um vetor linha, tá bom? Então é isso que o PDF está falando aqui, ó. Matrizes com o mesmo número de linhas e colunas são matrizes quadradas, tá bom? Uma matriz genérica com m linhas e n colunas pode ser representada dessa forma. As entradas com índices, por exemplo, o índice 1 quer dizer que é a primeira linha, a primeira coluna. Por exemplo, 2, 1 significa o elemento que está na segunda linha, na primeira coluna, e assim por diante, tá bom? Dentro das matrizes especiais, digamos assim, existe a matriz identidade, né? Matriz identidade. A matriz identidade, ela tem essa diagonal aqui, ó, principal, né? Que vai do primeiro elemento 1, 1 até o nn aqui, ó, com uns, correto? E o resto da matriz, ela só tem apenas zero. Essa matriz de identidade é muito importante porque o nome já próprio diz, ela é uma matriz de identidade. Então, quando eu multiplicar a matriz A por a matriz de identidade, se for possível multiplicar, ela vai ser igual à própria matriz A. Também existe a matriz de zeros, que é uma matriz que só tem entradas zero, certo? Também vai ser importante ela é a identidade por causa da soma, ok? Uma matriz transposta, a transposta de uma matriz é quando você inverte linhas por colunas. Vou fazer aqui um exemplo. Então, suponho aqui que eu tenho esse cara aqui, né? Então, a matriz transposta da matriz A será uma matriz em que eu vou pegar, por exemplo, as linhas aqui, ó, essa linha aqui, e vou transformar em coluna. E assim por diante. Isso significa, por exemplo, que o elemento que aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ó, que é o elemento A3, 1, está na linha 3, coluna 1, ele agora, na verdade, é o elemento A1, 3. Ele está na linha 1 e na coluna 3. Então, a ideia da transporte é exatamente essa. Quer dizer, se eu tenho um A e J, que está em A, ele agora, na verdade, ele é o AJI GA transposto. Tá? Ele inverte aqui a linha com a coluna, tá bom? Ok. Também existe o conjugado transposto, né? Seria o conjugado. O conjugado, na verdade, é você, dentro do universo
dos números complexos, você inverter o sinal aqui do elemento em relação a j, correto? Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenho essa matriz aqui, então ele vai inverter aqui o número de... ou ele vai inverter as colunas por linha, né? Por exemplo, aqui. Ele inverteu e também... essa aqui é a matriz transposta. E a matriz transposta conjugada, né, é pegando os elementos que existe a parte imaginária, invertendo o sinal, ele inverteu o sinal desse primeiro aqui, ó, inverteu o sinal desse e inverteu o sinal desse. Bom, tem algumas informações a mais, né? Mas que se A é uma matriz real, obviamente que os outros elementos são reais, então não tem para que o conjugado vai ficar a mesma coisa, tá bom? Algumas coisas de aritmética, a soma das matrizes é a soma dos elementos, então vou pegar uma matriz 2 por 2 aqui, fazer com a outra, sabe? Eu tenho essa matrizinha aqui. Então, a matriz AB vai ser simplesmente a soma de cada elemento aqui. Esse 1 com esse 1 aqui, 1, 2, 1 mais 1, vou colocar aqui. Então. 1 mais 1, 2 mais 5, 3 mais 0 e 2, 1 mais 2 aqui. Né? Tá. Então, isso vai dar 2, 7, 3 e 3. Bem simples, né? Vocês já viram isso aí, estão cansados de ver isso daí. Só para vocês relembrarem. A subtração não é a mesma coisa. Um escalar multiplicado pela matriz, é só você multiplicar esse escalar a cada elemento, tá bom? Então, se eu tenho alguma coisa aqui assim, então, se eu pego 3 vezes A, é só você multiplicar esse 3 aqui por cada elemento. Uns conceitos muito básicos, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês lembrarem. Tá bem, comecinho é bem básico mesmo, mas vai dificultar um pouquinho aqui. Tá bom, isso aqui ele só faz um outro exemplo. Não vejo problema. Okay. Aqui tem algumas propriedades importantes, propriedade da comutatividade, associatividade, propriedade da distributividade. Então, a associatividade quer dizer, eu posso fazer a soma na ordem que eu quiser. A distribuição também de escalares, eu posso fazer na ordem que eu quiser. O escalar ele é distributivo. E eu tenho uma matriz de identidade, tal que o zero somado com A vai dar A. E o zero multiplicado com escalar por A vai dar uma matriz de zero. E o 1 escalar multiplicado por A vai dar A. Tá bom? Produto, certo? Então, produto ele é bem específico dentro como é que eu posso dizer, das operações de matriz, certo? Uma matriz, bom, primeiro eu preciso de que, digamos que eu tenho uma matriz M por N e vezes uma matriz B aqui, que é P por Q. Eu preciso que o número de colunas de N seja igual ao número de linhas de B. Então, por exemplo, se eu faço aqui se eu coloco mesmo aqui, por exemplo, vou repetir ali, mas vou colocar algo diferente. Então, se eu tivesse alguma coisa desse tipo, uma matriz só de 1, isso aqui eu não teria como eu multiplicar isso daqui, porque eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver de azul mesmo.
Por exemplo, aqui, ó, eu pego essa linha aqui. Eu tenho aqui, ó, nessa matriz eu tenho duas linhas e duas colunas. Essa matriz aqui eu tenho uma, duas, três linhas. E eu tenho duas colunas. Isso aqui, o número de colunas é diferente do número de linhas desse. Significa que quando eu for fazer a multiplicação, eu vou ter que fazer o seguinte, eu teria que multiplicar esse elemento aqui com esse. Eu teria que multiplicar esse elemento aqui com esse. E faltaria alguém para multiplicar com esse cara aqui. Sobrou. Isso não pode acontecer. Então, eu preciso de que que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda, certo? Então, isso aqui não dá para fazer. Então, isso aqui não dá para fazer, certo? Então, se a gente for, se eu conseguisse, na verdade, se fosse alguma coisa assim, essa matriz aqui sendo 2 por 2, por exemplo, e essa matriz aqui sendo 2 por 3, pronto. Eu conseguiria fazer a multiplicação, vou colocar aqui cada elemento, de tal modo que esse aqui é igual a esse aqui. Tá? Então, quer dizer, o número de colunas do primeiro é igual ao número de linhas do segundo. Então, ok, eu consigo fazer a multiplicação. E a multiplicação é feita bem simples. Você vai pegar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o resultado já, que é A vezes B. Eu já sei que o resultado vai ter essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Então, eu sei que é uma matriz 2 por 3, certo? Que é o que sobra ali, né? Um desses dois tem que ser igual, é o que sobra. Então, vai dar o seguinte. Então, vai dar 2 linhas e 3 colunas. Então, quer dizer, eu tenho esse primeiro elemento aqui, que é o elemento A11. Como é que eu vou construir ele? Eu vou pegar a primeira linha desse cara aqui do primeiro, com a primeira linha do segundo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse primeiro com esse aqui e somar com esse 1, 2, com a multiplicação entre esses dois. Seria alguma coisa assim, né? Então, se eu tiver... Deixa eu apagar aqui. Vou fazer maior para ficar melhor, tá bom? Então, vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de corte possível, para não dar tanto trabalho. Se tiver alguma coisa no áudio atrás, é muito difícil de você não captar alguma coisa lá atrás, né? Fundo. Então, vocês me perdoem se isso acontecer. Enfim, tem alguma coisa assim, fazer bem grande, que é para a gente poder, então, colocar os índices aqui, né? Alguma coisa assim. A1, 2 e A1, 3. Aí eu vou ter o A2, 1, A2, 2 e A2, 3. Então, beleza. Então, esse primeiro aqui vai ser 1 vezes 1 mais 2 vezes 2. Aí, ó, então, linha 1 do primeiro, né, com a coluna 2 do segundo. Então, aí eu vou vir aqui. Vou apagar esse troço aqui. Legal. E agora eu vou fazer isso aqui. Então, vai ser 1 vezes 3
mais 2 vezes 0. E assim por diante, tá? Então, eu vou fazer aqui agora por inspeção. Então, olha só, esse aqui com essa coluna aqui. Então, vai ser 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. O segundo aqui vai ser esse cara aqui, né? Com esse cara daqui. Então, 2 e 1. A linha 2 desse cara com a coluna 1 desse cara daqui, certo? Então, vai ser 3 vezes 1 mais 1 vezes 2. Esse aqui vai ser 3 vezes 3. Já é o outro, eu estou fazendo o outro já, para não perder tempo. E o outro é 3 vezes 1 mais 1 vezes 0. Vou dar uma conferida aqui. Esse aqui é mesmo. Então vai ficar 1 mais 4, 5. 3. Esse aqui é 3. Esse aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar... Aqui é 1 vezes 2, né? Esse aqui vai dar 3 mais 2, 5. 9. E aqui 3, tá? Então, limpando aqui, digamos assim, vou ficar com isso aqui. Só dar uma conferidinha aqui. Então, isso aqui tá certo, né? Que é 4, 5, beleza. Esse aqui com esse aqui, 3, beleza. Esse aqui com esse também, 1. Esse aqui com esse, 5. Esse aqui com esse aqui, 9 e 3. Ok, então, nós temos aí finalmente a nossa multiplicação de matrizes. Perceba uma coisa importante, é que a multiplicação de matrizes, como vai estar aqui, olha só. Aqui tem um outro exemplo, vocês podem fazer como um exercício. Aqui é importante, ó, o produto de matrizes, ó, ele não é comutativo, eu não posso fazer AB é diferente de BA. Às vezes, não é nem, em geral é diferente, pode ser que seja igual, mas é muito raro. Às vezes nem definido é, né? Por exemplo, esse cara aqui, se você faz B vezes A, você não consegue, porque olha só, B é 2 por 3, na verdade, e A é 2 por 2. Considerando que você precisaria que o número de colunas do primeiro tinha que ser igual ao número de linhas do segundo, já não é possível, nem definido é. Então, é uma coisa que vocês vão ter que tomar cuidado aí. É, é bem famoso isso, mas para quem não se lembra, tome cuidado, tá bom? Mas continua com a associatividade e continua com a distributiva também. É a mesma coisa, você pode distribuir aqui na multiplicação. Tem que tomar cuidado sempre com a ordem, certo? Sempre com a ordem das coisas. Uma coisa importante que vocês a gente vai usar muito aí, eu vou usar deliberadamente, é que quando eu multiplico as matrizes e transponho, é a mesma coisa que multiplicar as matrizes transpostas ao contrário. Isso aqui é muito importante. Eu não vou provar isso, mas isso aqui isso aqui tem que ficar na memória de vocês aí. É interessante que olha só, se um deles fosse a identidade, né? Que, por exemplo, a identidade, quando você transpõe dela mesma, né? Se o A fosse a identidade, ficaria só B transposto com B transposto. Vale para, se um deles for a identidade, na verdade vale para qualquer coisa. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem isso. Vou dar um exemplo pequeno, para a gente não perder tanto tempo, mas vou fazer um exemplo aqui com números pequenininhos. Tá bom? Então, vou botar aqui do lado, é mais fácil de acompanhar, né? Então, por exemplo, quando você faz... Aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar primeiro, né? Então, vou multiplicar primeiro. Vai dar... Aí, pega esse aqui, ó, multiplica com esse. Vai dar 0, né? Esse aqui multiplicado por esse, aí 1 vezes 1, né? E mais 2 vezes 2, 5. Ok?
aqui, ó, esse aqui agora, a linha, né? Com essa coluna daqui. Essa linha com essa coluna. Aí vai dar 0. E essa linha aqui com essa coluna vai dar menos 2, né? Se eu transpuser isso aqui, não, eu preciso fazer aqui. Vai dar 0 e 5, né? A linha vira coluna, a linha vira coluna. Podem perceber que o contrário também é bem interessante. Ó. Por exemplo, quando vocês fizerem... Vamos fazer B transposto, B transposto. Vou fazer de outra cor, para ficar bem chamativo. B transposto é 0 e 1, 0 e 2, correto? E o A transposto é 1 e 2, 0 e menos 1. Ok. Então agora a gente vai multiplicar essas duas crianças aqui. Né? É isso que eu quero multiplicar. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então, multiplicação. Agora perceba, olha só. Vai ser 0, 0 com 1, 2. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0. Perceba que esse cara daqui, na verdade, ele é ele é o mesmo, olha só, ele é o mesmo cara que estava aqui antes, na verdade. Olha só, é 1, né? Ele é o mesmo cara que estava aqui antes, ó. Porque quando eu transpus, esse primeiro elemento ficou aqui, né? Mas ele é o mesmo cara que está aqui, ó. A única diferença é que eu começava por esse e fazia isso. Olha que interessante. Por exemplo, esse próximo aqui, olha só, que eu vou fazer esse aqui com esse cara daqui, também vai dar 0. Vou pegar só, mudar aqui a cor para voltar. Ele também vai dar 0, que é exatamente esse elemento aqui. Mas que não é esse primeiro com esse daqui. Na verdade, ele é 0, 0, né? Ele é esse, na verdade ele é esse daqui, com esse aqui. Porque exatamente eu transpus. Então, quer dizer, eu coloquei eles ao contrário, né? Então, quando eu coloco, quer dizer, eu multiplicar e transpor é a mesma coisa que eu já tivesse transposto, só que tem que inverter a ordem. Para quê? Para casar exatamente os elementos no lugar certo, né? Ó, 0 e menos 1 e 0, 0. Certo? Na verdade, eles estão agora aqui. Era o 2 aqui, né? Com o 1. Agora eles são 1 com o 2. Certo? Então, olha só, esse aqui, quer dizer, esse cara com esse daqui, na verdade, agora eles estão em uma posição diferente, porque eles foram transpostos. Ok? Então, a ideia é essa. Então, eu pego esse aqui agora. Aqui, ó. 1, 2 com 2. Okay? Que estava do outro lado, ó. Estava do outro lado, ó. Agora ele tá, eles estão assim, né? Um tá a linha, esse aqui tá a coluna, esse aqui tá a linha, esse aqui tá a coluna do outro lado, né? Esse aqui estava na linha 1 e esse cara aqui estava o quê? Na coluna 2. Agora esse cara aqui está na linha 2 e esse está na coluna 1, certo? E esse daqui com esse daqui dá menos 2, ok. Então, isso aqui, dá um check aqui, isso aqui é igual a isso daqui. Então, posso dizer o seguinte, que A vezes B transposto é a mesma coisa que B transposto A vezes A transposto. Okay? Então, isso aqui é importante para a gente, tá bom?